Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho, este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o presidente do Instituto Rui Barbosa, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Edilberto Pontes. Como o Instituto Rui Barbosa colabora no trabalho dos tribunais de contas? O que é controle externo e qual o impacto na transparência da gestão pública? Ainda, o balanço da Corte responsável pela avaliação das contas do Governo do Estado, prefeituras e câmaras municipais. Estas e outras questões, a partir de agora, no programa Política. Edilberto Pontes é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, TCE, desde 2007, na cota de auditor de contas. No TCE, foi corregedor, presidente e vice-presidente, posto que voltou a ocupar para o biênio 2022-2023. O convidado foi eleito recentemente presidente do Instituto Rui Barbosa. E é com o presidente do IRB, conselheiro Edilberto Pontes, que converso no programa de hoje. Conselheiro, seja bem-vindo aos estúdios da TV Otimista. Muito obrigado pelo convite aceito. De início, queria que o senhor nos explicasse o que é e qual a dimensão do IRB, o Instituto Rui Barbosa. Boa tarde, Erivaldo. Um prazer enorme participar com vocês aqui desse programa. Muito obrigado pelo convite. O Instituto Rui Barbosa é um instituto nacional dos tribunais de contas. Quem vota, por exemplo, para eleger o presidente são os presidentes dos 33 tribunais de contas brasileiros. Tem a sede em Brasília, sim, com a subsede onde está o presidente. E a principal atividade dele, a gente chama de a Casa do Conhecimento, é um instituto que tem a responsabilidade de organizar eventos, publicar livros, publicar revistas, publicar artigos, que é basicamente a gente sabe que o tema que lida os tribunais de contas, os temas são extremamente complexos, né, e que mudam o tempo inteiro. E os tribunais não podem ficar a reboque, os tribunais precisam estar atualizados o tempo inteiro sobre uma legislação que muda muito rápido, sim, um mundo que muda muito rápido. Sim. Então, desde, por exemplo, a nova lei de licitações e contratos. Então, o Instituto Rui Barbosa promove capacitações, seminários, eventos, colóquios sobre ela, sobre as interpretações diversas procurando uniformizar de alguma forma, ou pelo menos harmonizar de alguma forma a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo. Mas desde temas também, as normas internacionais de auditoria, né? A gente tem um organismo internacional chamado Intorsai, que organiza isso em nível internacional. Certo. Então, o Instituto Rui Barbosa procura disseminar essas normas internacionais para os tribunais de contas estaduais. E o TCU também faz parte, né? Enfim, várias coisas. Mais ou menos o que a gente procura fazer. É como se fosse o farol, um pouco o slogan do Instituto Rui Barbosa, né, a ideia, o farol do conhecimento, aquele órgão que procura fazer com que os tribunais mantenham-se atualizados, na fronteira do conhecimento, né, de uma administração pública que é muito dinâmica, cuja legislação se altera muito rapidamente. A gente precisa estar sempre atualizado. Então, o Instituto Rui Barbosa procura fazer isso, nos tribunais, alertar, chamar atenção, fazer cursos, organizar seminários, colóquios, para que todos, né, nos mantenhamos atualizados em dia. Para isso, a gente faz uma coordenação muito forte com as escolas de contas. Cada tribunal de contas costuma ter uma escola de contas. Então, o IRB tem esse papel também, de fazer a coordenação com as diversas escolas de contas que cada tribunal de contas tem, sugerir temas novos, né, que muitas vezes os tribunais não estão ainda atentos. Agora mesmo, a gente vai criar um núcleo de estudos avançados no Instituto Rui Barbosa, que não existia ainda, e vamos começar com um curso de estudos avançados. Então, serão 10 encontros, cujo objetivo, com os economistas líderes do Brasil, os juristas líderes, os temas mais palpitantes, mais candentes do Brasil, não necessariamente temas especificamente de controle, mas dirigido aos membros dos tribunais, aos conselheiros, com esse objetivo, de discutir os grandes temas nacionais, desde o tema, por exemplo, os temas demográficos, o tema da distribuição de renda, o tema do desenvolvimento econômico. Então, o Instituto Rui Barbosa procura ser isso, uma espécie de think tank, que, ao mesmo tempo, uma casa de think tank, uma casa de formação, uma casa que publica livros e organiza eventos. Esse é o objetivo dele, né? Por isso que se chama de a Casa do Conhecimento. Entendi. Inclusive um nome espetacular, né? Rui Barbosa,
um baiano que uma das melhores e maiores, mais profundas mentes, né, que o Brasil produziu, patrono de muitas escolas do mundo jurídico, Isso. quer dizer, que é um nome que está muito bem adequado, né? Porque o Rui Barbosa é o patrono dos tribunais de contas. Isso. E quem criou o Tribunal de Contas foi o Rui Barbosa, né? Um decreto lá de Exatamente. 1891, né? Logo que o Brasil proclamou a República, um decreto que ele era ministro da Fazenda, que ele propôs a criação do Tribunal de Contas. Na época, o Tribunal de Contas, que era da União, depois os estados fizeram os seus, mas ele é considerado o patrono dos tribunais de contas, por isso o nome. Exatamente. Agora, os tribunais de contas, pela composição, pela origem dos conselheiros, o senhor é um conselheiro que tem uma vida acadêmica, tem uma vida de livros, de formação consistente. A gente falou aqui um pouco disso na abertura do programa, mas o TCE ele é formado de uma forma múltipla, né? Isso. O Instituto ele acaba servindo para meio que planificar um pouco esse perfil técnico para a atuação dos conselheiros. De certa forma é isso mesmo, porque ele serve aos conselheiros, mas também serve aos auditores dos tribunais, de uma forma geral. Mas esse curso que a gente está propondo, esse curso do Núcleo de Estudos Avançados, também tem esse objetivo. Ele vai ser exclusivo para os conselheiros, exatamente nessa função, não digo de nivelar, mas uma função exatamente de trazer os grandes temas para que todos fiquem familiarizados com eles. Entendi. Mas sem dúvida, Erivaldo, acho que você captou bem. Acho que o Instituto Rui Barbosa também tem essa função, né? De manter todos atualizados, Claro. aqueles que estão que precisam se melhorar sua formação, o Instituto possa ajudar nisso também. Certo. Falando um pouco da produção acadêmica, digamos assim, do Instituto, ele tem uma veia mais técnica, mais de formação. Eu gostaria que o senhor explicasse. Sem dúvida. Um pouco. Ele, por exemplo, ele organiza congresso. Aqui mesmo no Ceará, nós organizamos, quando eu era presidente do tribunal, organizamos aqui o Congresso Internacional de Políticas Públicas, o IRB, em parceria com o TCE do Ceará. Certo. Então, a gente trouxe especialistas do mundo inteiro, dos Estados Unidos, da Europa, vários países do Brasil, para discutir temas que interessam as políticas públicas. Certo. Mas a gente também faz livros, né, publica livros. Esse livro mesmo que eu passei para você aqui, ó. Pode ficar à vontade. Deixa eu mostrar aqui o livro, com licença. Os Tribunais de Contas, esse aqui foi o último livro que nós publicamos, uma série que a gente tem. Mostra ele para a câmera 3 câmera, ali. Né? Esse aqui? Isso, pode ser ali. Esse livro que chama Os Tribunais de Contas, a Pandemia, o Futuro do Controle. A gente está refletindo sobre esses temas mais importantes, né? Tanto como é que os tribunais de contas se saíram na pandemia, que realmente foi um desafio para todas as instituições, né? Mas como é que os tribunais conseguiram se sair nisso. E aqui tem desde a experiência, por exemplo, do ministro Benjamin Zimler, do TCU, que conta como o TCU saiu, como é que eles conseguiram, conseguiram trabalhar, né, caminhar bem Atravessar exatamente essa tormenta toda que foi a pandemia. Mas de vários tribunais de contas estaduais tem isso também. Tem professores de universidades, professores da Universidade de Brasília, Universidade de São Paulo, que trouxeram reflexões sobre o controle, o futuro do controle. Conselheiros de vários tribunais de contas que trouxeram. Eu organizei o livro, escrevi a introdução. Mas vários conselheiros do Brasil todo, além de acadêmicos, refletiram sobre isso. Por isso que a gente chamou o futuro do controle também. 2 anos atrás nós lançamos um livro chamado Tribunal de Contas do Século XXI. Quero também olhar para isso. Gente, como é que deve ser o Tribunal de Contas contemporâneo? Quais são os nossos grandes desafios? A gente pensa, por exemplo, o problema do uso intensivo da tecnologia da informação, não é? Isso que tanta força isso dá, quanto isso aumenta a produtividade. O padrão de integridade dos tribunais de contas, aquela história de liderança pelo exemplo, quais são os internacionais mais avançados de integridade, de governança. Os tribunais de contas precisam estar atentos a isso. O Instituto Rui Barbosa apontando caminhos, né? Trazendo outras experiências, trocando ideias. E os vários temas, como eu falei antes, né? Os temas que são do dia a dia, mas que são extremamente importantes. Tanto os temas que já estão postos, como o Instituto Rui Barbosa tem também essa função de apontar temas que ainda não estão na agenda muito clara, mas precisa alertar, porque no Brasil isso não chegou ainda, mas já está muito forte na União Europeia, está muito forte nos Estados Unidos. Um exemplo, avaliação de políticas públicas. É um tema que nos Estados Unidos e na Europa principalmente se discute há muitos anos. O equivalente ao Tribunal de Contas da União dos Estados Unidos, o General Accountability Office, é assim com os da Europa também, eles se dedicam a isso há muito tempo, a avaliar políticas públicas, os tribunais avaliando políticas e sugerindo aperfeiçoamentos e tudo mais. No Brasil, isso ainda era mais ou menos novidade, né? Então, o Instituto Rui Barbosa, como farol,
traduzindo as normas internacionais, trazendo para cá, organizando colóquios, organizando debates, para que isso também entre na agenda. Nem está na agenda ainda, mas como farol, ele já olha, esse tema é fundamental, esse tema é relevante, precisa entrar na agenda. Exatamente. E um aspecto importante, presidente, é a pedagogia de todo esse processo, porque a gente, quando cita Tribunal de Contas do Estado, se refere à avaliação de políticas públicas, como o senhor falou, que no final das contas acaba sendo um pouco isso, mas que esse papel pedagógico durante o processo, né, de ensinar como fazer, é importante. Eu acho que o IRB entra um pouco nesse processo, né? Sem dúvida, isso é importantíssimo, porque a gente tem que sempre lembrar isso. No fim do dia, o objetivo de todo mundo, do Tribunal de Contas e do gestor é o mesmo. A gente quer que a merenda chegue na escola, que a escola ensine bem, que o hospital cure doentes, que atenda bem, né, que a estrada seja a melhor possível, que o saneamento funcione, enfim, que as políticas públicas sejam as melhores possíveis. Esse é o nosso objetivo. É o mesmo objetivo do gestor. O Tribunal de Contas, a história quando ele multa, quando ele julga irregular, aquilo é apenas um meio, né? Que é o último meio, é o último recurso. O que ele quer de fato é que as coisas funcionem bem. Então tem um sentido mais pedagógico do que punitivo. Exatamente. Né? Então, o sentido pedagógico no Instituto Rui Barbosa, isso é muito forte, né? Isso aflora com muita força. Exato. Mas é interessante porque a gente, como o tribunal, ele tem que servir como exemplo, aquela história de liderança pelo exemplo. Então, o Instituto Rui Barbosa ele tem a finalidade de formar os tribunais, né, os integrantes dos tribunais, para que eles atuem da melhor forma possível. Exatamente. Não adianta o Tribunal de Contas estar decidindo, julgando com uma lei ou jurisprudência que já está ultrapassada, com um pensamento, com uma técnica de auditoria, fazendo auditoria, uma fiscalização, uma técnica que já está ultrapassada, né? Então, por isso que é a história de farol, né? Olha, trazer isso aqui é o estado da arte, isso aqui hoje é relevante, isso aqui já é passado. Então, trazer... ele tem essa função até de provocar, sabe, os tribunais de contas. Olha, isso que é relevante. Esse ponto que você falou, Edvaldo, é muito interessante. A história do tribunal se reivindica muito isso, aquele tribunal que seja mais orientador, né? Isso. Menos punitivo. Então, o IRB, até para dizer isso, olha, gente, hoje no mundo, o estado da arte, o que mais se entende como um controle efetivo não é nem aquele controle que aplica sanções tão elevadas. Pode até aplicar, mas como último recurso. O tribunal relevante, de fato, os órgãos de controle relevantes no mundo, são aqueles que são orientadores. Que agem na frente, né, vão na frente, que lideram o processo. Que lideram o processo pelo exemplo, mas também apontando caminhos antes do leite derramar, não é? Exato. Agem antes do leite derramar, tem vários instrumentos para isso, cautelares, fazer auditorias, inspeções, e identificar o problema e já determinar que seja corrigido. Exatamente. E também o fator... mentalidade, porque, por exemplo, eu suponho que um prefeito municipal da década de 80 tinha uma mentalidade, nos anos 90 era outra coisa, e agora nos anos do século XXI é outro processo, porque a legislação mudou, outros desafios vieram, alguns gargalos apareceram, outros ficaram para trás. Então, assim, quando o Tribunal de Contas ele entende esse processo e lidera essa mentalidade, ele também está mudando a mentalidade do gestor. Não, sem dúvida. E esse é um dos grandes, assim, paradoxos, vamos chamar assim, da democracia. Porque a gente pensa o seguinte, Edivaldo, qualquer um pode ser prefeito, né? Ele se candidata, ele tem aqueles requisitos, basta não ter mais de 18 anos, não ser analfabeto, né? Não ter condenações e tal. Pode ser candidato a prefeito, pode eventualmente ganhar. Então, às vezes, um médico excelente, um grande advogado, um grande jornalista, uma pessoa que tem liderança e tudo mais. Só que ele pode não entender nada de gestão pública. Aí no dia seguinte ele assume a prefeitura. Às vezes é um empresário, um comerciante, atua em outro setor. Exato, ou uma pessoa que atua em outro setor, um líder, pode ser um policial, enfim, o que seja, né? Mas ele não é um gestor público. Só que ele vai lidar, no dia seguinte que ele assumiu, com temas extremamente complexos, extremamente complicados, que mudam muito rapidamente. Com a legislação amarrada ali, né? Legislação difícil, sofisticada. A legislação, a gente olhar, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma legislação fundamentada em parâmetros internacionais. Lei de Acesso à Informação, mesma coisa. Lei de Licitações e Contratos também. É tudo sofisticado, gente. E o sujeito, olha, gente, eu sou um ótimo médico, mas eu não tenho nada disso, me elegi. Sou um político, um comerciante, um policial, e vai ter que lidar no dia seguinte com temas complexos. E a maior parte da burocracia,
não é tão preparado, principalmente nos pequenos municípios, até nos médios, a gente vê aqui até no Ceará, no governo do estado, em algumas secretarias são um padrão de excelência, em outras nem tanto, né? Exatamente. Trabalha basicamente muito com terceirizados, com muita terceirização. Então você não tem uma burocracia tão forte assim. Se no estado não é tão forte assim, a não ser algumas ilhas, algumas secretarias, né? PGE, Secretaria de Planejamento, Fazenda, mas a maior parte a gente vê claramente que não é o caso. Imagina os pequenos municípios. Mas então o prefeito se elegeu, ele não tem a estrutura, Não tem uma suporte, burocracia, não tem uma burocracia. Quando ele procura pelo menos formar uma equipe boa, e muitos formam, né? Pelo menos, olha, chama aqui os melhores pessoas da cidade para ajudá-la, aqueles que têm experiência, ainda resolve um pouco. Mas quando não é o caso, muitas vezes o sujeito, porque ele assumiu o compromisso na campanha, coloca cabos eleitorais, em postos-chave, ou parentes, pessoas assim próximas, muito mais por questões de amizade ou de afinidade política, do que conhecimento técnico. Então, é um desastre anunciado, né? Por isso que a gente vê tanto problema também. É verdade. E aí o papel do Tribunal de Contas é um papel muito chave nisso, muito relevante, pelo menos procurar ajudar. Claro que essa responsabilidade não é só dele, né? Cada gestor tem que procurar se formar, procurar realmente organizar uma burocracia, procurar fazer esse tipo de coisa. Mas nesse caso, como tem essa deficiência, eu acho que aflora mais ainda esse papel do Tribunal de Contas de orientar, né? De procurar suprir de alguma forma essa deficiência. Muito bem, presidente, a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente está de volta aqui no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já.